Defuma Jesus Cristo no altar, defuma sua banda pequenina, defuma Jesus Cristo no altar. Corre, gira, Pai Ogum, filhos quer se defumar, Umbanda tem fundamento, é preciso preparar, com incenso e beijo. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Umbandeiros. Estamos entrando no ar com mais um programa Umbandeiros, nessa noite de 23 de setembro de 2012. Em nossos estúdios em Caxias do Sul, a temperatura 18 graus, ok? Depois de um recesso de descanso aí de alguns dias de férias, estamos voltando com mais um programa ao vivo. A nossa caixa de e-mail ficou bem congestionada aí, muitas solicitações durante esse período de férias, mas tentaremos devagar aí no decorrer dos programas trazer para você aí as informações e as solicitações que os ouvintes nos fizeram, ok? Lembrando então que os nossos contatos pelo e-mail e messenger umbandeiros@hotmail.com, você fica à vontade para fazer as suas solicitações. Caso você queira também anunciar o seu trabalho, a sua casa, divulgar a sua casa, o seu terreiro e as suas atividades, você pode mandar um e-mail para a Rádio Umbandeiros pelo endereço umbandeiros@hotmail.com. Lembrando então aí os nossos contatos e redes sociais, no Facebook, o perfil Umbandeiros Umbanda, Rádio Umbandeiros. Você nos encontra no Facebook. No Twitter, twitter.com/homologum, ok? Você também pode nos seguir no Twitter. Mandar um abraço aqui então para o William Panassol, que acabou de nos dar um alô aí no Facebook, que está nos escutando no programa de hoje e acabou de nos adicionar no Facebook, ok? Entre em contato conosco, faça suas sugestões, suas críticas, suas colocações, e também você pode participar do nosso fórum, o Fórum Umbandeiros, no endereço umbandeiros.forumneiros.com. Gente, programa de hoje então nós vamos, a pedido de solicitações dos ouvintes, falar sobre um assunto que já discorremos aqui em alguns programas passados. Se não me engano, foi em novembro do ano passado, nós falamos sobre cuidados com o que falamos, né? Nós temos aqui alguns áudios dos programas anteriores pertinentes a esse assunto, ao qual vou disponibilizar hoje. Temos também, como sempre, a participação da Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil. A Ordem da Confraria é uma escola para médiuns e paranormais que tem como função primordial levar o autoconhecimento aos nossos irmãos que são estudiosos, né? Que gostam de aumentar cada vez mais os seus conhecimentos. A Ordem da Confraria encontra-se na rua Clóvis Bevilacqua 116, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ok? E temos também sede em Caxias do Sul. Lembrando que o informativo de setembro da Ordem da Confraria também já foi ao ar. Assim que possível, estaremos disponibilizando aí no Fórum Umbandeiros e no Facebook, ok? Você fica à vontade para entrar em contato conosco, então, no programa de hoje. Antes de entrarmos nos assuntos pertinentes ao tema, cuidado com o que falamos, eu tenho um outro assunto aqui que eu lendo esse mês a edição do jornal Muito Axé, a edição número 87, ano 13, de Caxias do Sul, do jornal Muito Axé. Eu gostaria de ler o editorial para vocês aqui, né? Onde eu achei muito
pertinente para essa época do ano. Não sou uma pessoa que gosta de envolver-se diretamente com política, mas veja, hoje giramos as nossas atividades todas, sejam elas profissionais, pessoais, enfim, inclusive até nas nossas atividades recreativas precisamos da política para que possamos fazer essa manutenção e manter os nossos direitos, né? Não podemos nos calar perante a uma maioria que quer massificar algumas situações e nós como umbandistas não podemos permanecer calados, né? Acredito que temos força, mas precisamos nos organizar. Bom, vou ler aqui primeiro o informativo, depois dizer do que vocês verão o que se trata. Bom, o tema então, afroumbandismo em ação. Prezado leitor, ao cumprimentá-lo, já contamos com certa e honrosa colaboração no sentido de apoio em um momento muito especial, pois partimos de um princípio espiritual, visto que esse ano de 2012 é o ano que marca o início das grandes mudanças que ocorrerão no planeta terrestre, e está sendo regido pelo grande Pai Oxalá. Coincidentemente, paira no ar uma tendência de união e unificação dos irmãos espiritualistas, especificamente afro-umbandistas, com foco redirecionado ao nosso amigo e irmão Sérgio Ubirajara, cujo o objetivo maior, como candidato a vereador, é nos representar junto ao Poder Legislativo da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Serginho, como é mais conhecido, tem transitado livre entre os poderes executivo e legislativo, assim como em todas as casas de religião de Caxias do Sul e região, seja de Umbanda, Nação, Quimbanda e outras. Participa de qualquer evento, de qualquer ordem, nas diversas associações e classes, sejam afro-umbandistas ou não, como amigo e parceiro. Apresenta um perfil que conhecemos bem, como seriedade, conhecimento, inteligência cultural geral, luta constante contra a discriminação racial e práticas religiosas. Por isso, temos certeza de que não terá dificuldades de conquistar uma das cadeiras da Câmara de Vereadores. As ditas igrejas evangélicas já constituem uma base nas políticas de diferentes partidos, de forma inteligente, mas muitas vezes ilusórias, como por exemplo PNE, PRB, PSC e PR. Nós, afro-umbandistas, como somos vistos, o que pensam os políticos a nosso respeito? A respeito da nossa religião? Mesmo equivocados por alguns segmentos da sociedade, temos respostas como: não possuímos força eleitoral, não queremos e não sabemos discutir política, não conseguimos união em momentos de ação, abrimos as nossas casas de religião para qualquer candidato, sem que o mesmo assuma o comprometimento com a causa religiosa. Temos ou somos líderes espirituais apáticos, pois após eleitos, o político não divulga o auxílio recebido dos afro-umbandistas, priorizando sim cultos católicos ou evangélicos. Fazemos parte de uma associação religiosa, de associações religiosas inadequadamente representadas pública e politicamente. Para mudar os conceitos errôneos, como os acima, é que engajamos em uma luta a favor de eleger para vereador alguém que represente o afro-umbandismo de Caxias do Sul de fato. Por isso, apostamos em Sérgio Ubirajara. Essa matéria foi o editorial do jornal Muito Axé, edição número 87 de agosto de 2012. Fica aqui então a lembrança, né? Como foi dito aí, infelizmente os dirigentes acabam abrindo suas casas para pessoas que não têm o mínimo de comprometimento com a causa afro-umbandista, com as religiões de matriz africanas, ok? Mas, infelizmente, ainda deixamos que isso aconteça
em nossas casas, infelizmente, ainda nós somos aqui pessoas que aceitam esse tipo de prática, né? Está na hora de idealizar e buscar apoiar pessoas que nos ajudam, ok? Então, vamos agora então aí entrar no tema cuidado com o que falamos. Dúvidas, sugestões, críticas, participações no e-mail e messenger umbandeiros@hotmail.com. Vamos então cuidado com o que falamos. Matéria essa que foi exibida a primeira vez aqui em 27 de novembro de 2011, a pedidos e solicitação do Maicon, ouvinte da Rádio Umbandeiros. Perdão. Agradecendo por aquilo que a Igreja Católica havia feito pelos nossos escravos quando chegaram aqui no Brasil, né? Isso me chamou, fiquei um tanto quanto perplexo, né? Veja bem, não querendo levantar polêmicas, mas é incrível o quanto a necessidade de fazermos bons relacionamentos nos deixa equivocado, né? O que foi que a Igreja fez para os escravos? Simplesmente apoiou o governo que estava escravizando os negros trazidos da África aqui para o Brasil e contribuíram para isso, catequizando, inclusive escravizando-os, né, de certa forma. É estranho um sacerdote de Umbanda ir à mídia e falar algo desse tipo, né, com tanta polêmica, né. Eu, particularmente, acredito que tenhamos que ter consciência daquilo que falamos, né? Eu tenho um breve texto aqui para ler e gostaria que todos vocês prestassem atenção e, num futuro próximo, também tivessem vigilância naquilo que falam no dia a dia, principalmente quando representamos a nossa religião. O texto trata-se exatamente no cuidado com o que falamos. Uma simples palavra tem a força de um vulcão. Depois de dita, a palavra não tem volta. Uma vez que sai da nossa boca, devemos nos responsabilizar pelas consequências. Quantas vezes nos arrependemos do que dissemos no passado? Quantas vezes nossas palavras fizeram alguém chorar ou rir? Falamos mais palavras de amor ou de raiva? Nervosismo ou acalanto? E o mais importante, quantas vezes dizemos coisas sem pensar? Não notamos, mas tudo o que dissemos marca de forma indelével tanto o outro como a nós mesmos. Muitas vezes dizemos, só fiz um comentário bobo, achando que nossas palavras não têm importância. Mas elas podem ser usadas tanto para distribuição quanto para engrandecimento de alguém. Muitas vezes uma simples palavra nossa era a gota que faltava para transbordar um copo, e você não sabia. Mas terá de arcar com as consequências dela. Outro aspecto interessante é que nunca sabemos quem está prestando atenção em nós. Sempre existirão pessoas que espelhando em nossas atitudes, usando os nossos exemplos. Somos exemplos para os nossos filhos, sobrinhos e talvez para aquele colega de trabalho, aquela vizinha ou aquele amigo. Muitas vezes é quem menos imaginamos. Só de convivermos em grupos, somos observados e analisados por outros e nossas palavras e atos podem servir de inspiração, podem direcionar atitudes e pensamentos e modificar uma vida. O cuidado deve ser redobrado se temos como profissão o aconselhamento, a medicina, a psicologia, o magistério e profissões onde levamos nossa palavra a outras pessoas, como rádio, TV, jornalismo, e aí também enquadra-se a religião de Umbanda. Nos nossos terreiros, nós lidamos com outras pessoas. E se somos pais e temos a vida dos filhos sob a nossa responsabilidade,
não somos responsáveis só por nós. Nós somos responsáveis pelos outros também, por todos os que nos cercam. Nossa contribuição no mundo pode ser fantástica ou catastrófica. Então, pense na repercussão das palavras. Imagine também a repercussão que teve as palavras, por exemplo, de Hitler. Ele mobilizou o mundo. Milhões de pessoas inocentes foram mortas nos campos de concentração, destruiu famílias, e quem sobreviveu carregou para sempre o terror dentro da mente e do seu coração. Isso uma simples palavra, uma pessoa eloquente, o que pode causar. Pense agora também nas palavras de outros homens, como Jesus Cristo, Buda, Gandhi ou Mandela. Também servem de exemplo. Mobilizam milhares de pessoas, cada um na sua época. Só que as suas palavras continuam vivas até hoje, trazendo paz e esperança, impulsionando o ser humano para a evolução. Eles falaram de amor, enquanto outros falaram de ódio. Nos deram exemplos de como viver de forma boa e digna. São exemplos de como cada um faz uso de suas palavras. Perceba a diferença que estes fizeram no mundo. Será que não é hora de você também começar a prestar mais atenção no que diz? Você, líder espiritual, dirigente de casa, representante de nossa religião, não seria mais conveniente pensarmos antes de falar? Termos conhecimento, propriedade acima de tudo? Eu, a partir de hoje, quero lançar uma campanha aqui na rádio. Por favor, se quer ir à mídia, se quer falar para o rádio, para a televisão, para os jornais, por favor, vá com propriedade. Ora, somos diariamente atacados severamente por outras religiões. As igrejas digitais esperam a cada momento um deslize nosso para nos atacar. E ora, nós mesmos vamos à mídia falar palavras um tanto quanto estranhas, principalmente num mês de consciência negra, onde o negro foi escravizado, foi maltratado, foi usado, o índio foi usado também no Brasil, pela essa mesma igreja que estamos às vezes fechando os olhos. Não quero aqui criar polêmicas, inclusive até porque tenho grandes amigos na igreja católica, fui de criação católica familiar. Às vezes aqui no programa mesmo leio textos do meu grande amigo, o Frei Jaime Bétega, que é um ícone, eu digo na cidade de Caxias do Sul e na região, na Serra Gaúcha, porque não em parte do Brasil. Frei Jaime Bétega é um ícone da religião, é um líder espiritual. Não tenho nada contra a religião, mas um sacerdote de Umbanda ir até a mídia falar que estamos agradecendo por aquilo que a igreja fez aos nossos escravos, ora, isso é no mínimo frustrante e sofrível. Ter a vontade de aparecer é simplesmente complicado, ok? Essa primeira parte do programa eu quero encerrar então com esses comentários e dizer que os nossos contatos pelo MSN é em umbandeiros@hotmail.com. Você manda seu e-mail, fale conosco aqui online. Pedidos, solicitações serão atendidos durante o programa. Também nas redes sociais, você pode nos procurar no Orkut e no Facebook. No Orkut é Rádio Umbandeiros e no Facebook Umbandeiros Umbanda, ok? Entre em contato conosco e você será bem-vindo. Quer anunciar a sua casa religiosa sem custo? Envie um e-mail ou entre em contato com nossos perfis nas redes sociais e nós anunciaremos a sua terreira, a sua casa, em nosso programa quinzenal nos domingos na Rádio Umbandeiros. Envie um e-mail para umbandeiros@hotmail.com ou entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, ok? E se ainda tivermos tempo, quero postar aqui, passar no programa um pequeno áudio aí, falando sobre a vida de Chico Xavier, alguns dias antes do seu desencarne, alguns meses antes do seu desencarne, que foi ao ar no Fantástico, e se possível hoje ainda vou postar aqui na rádio. Lembrando também
que eu tenho aqui em mãos um áudio de Zélio Fernandino de Moraes, incorporado no Caboclo das Sete Encruzilhadas, falando sobre Umbanda e sobre a sua trajetória ao longo desses anos na Umbanda. Ele fez esse áudio em 1971. O áudio não está muito bom, mas irei postar também no Fórum Umbandeiros, caso você queira escutá-lo, ok? Agora vamos tocar algumas curimbas aqui, alguns pontos. Em seguidinha voltamos com mais Umbandeiros. É pra ver um mundo mais claro, ver um mundo por pressa, lhe posso fazer reparar. Não pense que são pirilampos essas estrelas lá fora, é a lua clara nos campos, refletida nas escolas. Ok, voltamos aí então com mais um pouco do programa Umbandeiros, nesse dia 27 de novembro de 2011. Refletimos então um pouco sobre o que dizemos e como dizemos, né? A representatividade e a força que tem as nossas palavras. Nós, religiosos, temos a responsabilidade de, quando formos debater, discutir algum assunto referente a Umbanda, termos, no mínimo, um pouco de sensatez e responsabilidade. Me entristece muito ver hoje que em alguns momentos você vai à internet e vê alguns textos ou vídeos sobre Umbanda, e lá alguns equivocados irmãos tendem a dizer que a Umbanda é de origem africana. Ora, é sabido que a Umbanda é nascida no Brasil. Ela sofre sim influência africana, mas não de origem africana. É 2011, olha onde nós estamos e ainda há pessoas que não conhecem a nossa religião, infelizmente, mas professam aos sete ventos. É uma pena termos sacerdotes inexperientes, não preparados ou não estão dando a real importância da nossa religião. É uma pena. Nós que vamos preparar o futuro da Umbanda. Lamento ter que dizer aqui, mas se continuar da maneira que está, nosso futuro não deve ser 5 estrelas, né? É realmente desagradável. Lembrando que os nossos contatos pelo e-mail e MSN umbandeiros@hotmail.com. Você também pode procurar nas redes sociais os nossos perfis no Orkut, Rádio Umbandeiros, e no Facebook Umbandeiros Umbanda, ok? Você vai entrar em contato conosco se quiser contribuir, se quiser trocar ideias, participar, dê sua opinião, dê sua sugestão. Pois afinal, como é o tema do nosso fórum, o Fórum Umbandeiros, ele leva o título Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes, ok? Vamos dar então continuidade aqui ao programa Umbandeiros desta noite. Tenho aqui em mãos também um texto psicografado e enviado pelo Pai Antônio das Almas, que vem ao encontro desse tema que discutimos hoje sobre saber o que dizer, né? O texto é: já é tempo de refletirmos diante a alguns conceitos, né? Então vamos dar início aqui ao texto. O conceito de religião nos dias atuais foge do seu objetivo maior, que é religar o ser ao Criador. Temos hoje no cenário religioso uma disputa por fiéis,
onde vale tudo para ganhar mais seguidores. Você está com o demônio no corpo, vitimado por magia negra, feitiçaria, etc. Coisa de pai e mãe de encosto. Só o Senhor liberta e renova sua vida financeira nesses casos, deixando claro que as coisas lá em cima caminham em base de troca o dinheiro. Você precisa de oração, venha participar de uma de nossas diversas correntes disso ou daquilo. Foi Deus quem trouxe você aqui mostrando que o chefe deve estar muito velho para entender e delegando responsabilidades a algumas pessoas somente que elegem homens de Deus, tratando como o Deus, o meu Deus. Será que o orixá, por exemplo, ele briga pela cabeça de fulano? Ele resolve com N trabalhos e demais práticas que mais pregam a filosofia do medo e a incoerência do que se trata exatamente do que é um orixá. De, inclusive, um custo razoavelmente abusivo, né? Falando-se de coroa. Aliás, né? Uma coroa que nunca mostra o seu rei ou rainha, mas sempre alguém mal informado, um medianeiro, um manipulador. Ainda se você deseja assumir sua total incapacidade para arranjar um trabalhinho com os pais e mães, inclusive os pais e mães de poste, né, que estão a cada esquina da sua casa, colando cartazes. Inúmeros são os exemplos que diariamente são citados os fatos, como eu falei anteriormente, vago sobre algumas religiões, né, falando sobre Deus. O propósito da renovação apresentada pelas religiões, por Jesus Cristo, e vai muito além dos templos, né, de catedrais, de terreiros, onde na maioria das vezes imperam o orgulho, a ganância e a vaidade humana. É preciso saber hoje que a religião ela é uma ponte, e as pontes também às vezes apresentam necessidades de reformas. A renovação, e sempre quando nós tocamos nessa última palavra, encontramos um outro chamado, né? A resistência. Sempre que falamos em renovação, em inovação, existe a resistência. Cada um deve saber o que realmente Deus deseja de nós, os seus filhos. E vejam, falamos aqui de Deus, não de religiões, que a sua maioria se afasta dele. E como isso ocorre? Você deve estar se perguntando. Simples. Hoje vivemos um clima competitivo de fé, onde ao invés do perdão, é ensinada a filosofia das penas eternas no limbo do inferno, onde o mesmo existe dentro do ser e não fora dele, assim como o conceito de céu. Basta lhe ensinarem qual dos dois você deve alimentar. Quando não atribuímos às divindades, sejam desta ou daquele credo religioso, a responsabilidade de mudarem nossas vidas e nossos destinos, minha gente, cada um é responsável pelos seus atos, e santos não carregam ninguém e nem os seus atos, erros, e também não carregam nada em suas costas. O fundamento religioso não é para isso. Nós ainda temos a regra de demanda, onde tudo o que acontece na vida de determinado ser é fruto de seus inimigos que o demandaram com pensamentos e elementos e etc. Se esquecendo da lei de causa e efeito, tão pouco estudada e valorizada pelo próprio indivíduo que julga-se demandado, e contemplaríamos, claro, como cego também. Apostas com Deus, com santos, com orixás, vivemos num clima competitivo dentro do cenário religioso, onde todos lutam para ser, dentro de sua fé, melhores do que aquele, do que este ou do que aquele outro. Será, meus filhos, que realmente esta é a proposta de Deus? Será que esta é a função das religiões? Se abordarmos de início, lá no início deste texto, a religião como um papel de religar, deixamos a sugestão
para que cada líder religioso e seus seguidores procurem ligar o perdão, o amor, o respeito e a fraternidade dentro dos seus próprios ritos, sejam eles quais forem. As mudanças devem partir de dentro para fora, não é? Cada um deve se preocupar em não deturpar a palavra de Cristo, mas aceitá-la e, acima de tudo, vivenciá-la para que, no grande momento, que tantos falam e muitos criam suas versões, estejamos realmente preparados e não iludidos, lembrando-se que todos somos um vaso divino. Cabe a cada um refletir sobre o que realmente está sendo colocado dentro desse vaso e, acima de tudo, se isso lhe será útil de alguma forma, ou talvez ilusório, ou ainda enganador. Pai Antônio das Almas. Ok, fica aí então mensagem dessa sábia entidade, Pai Antônio das Almas, nos trazendo essa maravilhosa mensagem de fé, de amor, de compreensão, né? Realmente para refletirmos sobre os nossos conceitos. Já é tempo de refletirmos diante de alguns conceitos, né? A inovação, a renovação é algo que realmente gera polêmica. É realmente difícil falarmos de inovação nos tempos de hoje, até porque temos algumas resistências. Ora, falando de inovação, não podemos deixar de respeitar os princípios básicos e fundamentais de nossas religiões, ok? Sou a favor da inovação, sim, mas a inovação traz algumas consequências, alguns riscos. Está aí a própria internet. Hoje nós aqui compartilhamos as nossas experiências, nossos conhecimentos aqui na internet, através da Rádio Umbandeiros. Mas veja bem, há um grande perigo que corre a internet aí, que é o Pai Google de Oxalá, né, como muitos dizem. As pessoas buscam socorro através da internet. E lá, junto ao Pai Google de Oxalá, como alguns apelidam aqui no Facebook, existem muitos aproveitadores, né? Assim como tem pessoas sérias que fazem uso da religião através dos meios digitais, existem aqueles aproveitadores. Eu vi em um momento aqui falando sobre esses meios digitais, Umbanda na mídia, né? Um determinado terreiro que faz consultas online, mas veja bem, ele diz para você fazer o depósito, que seus problemas serão analisados pelas entidades do terreiro. Faça o depósito para a conta tal, número tal, em alguns dias nós lhe daremos um retorno. Gente, isso é um absurdo, né? Usarmos agora os meios digitais para nos aproveitarmos de nossos irmãos, né? É um tanto frustrante, mas está aí. E está na hora de nós revermos alguns conceitos. A internet é boa? Sim, é boa. Mas tem os seus riscos, ok? Espero que o programa de hoje tenha sido gratificante para todos. De alguma forma nós possamos ter contribuído para você que está aí nos ouvindo. Agradeço pela sua participação, pelo seu carinho, por toda semana estar aí conosco ouvindo o programa Umbandeiros. E gostaria então de dar... Ok, voltamos então ao vivo aqui com o programa Umbandeiros. Espero que o texto realmente tenha sido elucidativo. São pontos pertinentes que precisamos... Perdão, tivemos um problema aqui no áudio. Voltamos então aí com o programa Umbandeiros, ao vivo agora então. E espero que o programa tenha sido elucidativo. Pontos pertinentes foram discutidos aí nessa questão de cuidados com o que falamos, com quem apoiamos. É por isso que no início do programa eu quis fazer aquela colocação sobre a nossa situação política, né?
nas religiões afro-umbandistas, na Umbanda, na Nação, na Quimbanda, enfim. Precisamos nos posicionar de maneira correta, né? E saber o que estamos fazendo, não é não? É muito importante que saibamos discernir o certo e o errado, mas isso no dia a dia vamos praticando e iremos com certeza melhorar, conseguir a cada dia. Vamos para um breve intervalo aqui, vamos tocar uma corimba. Vou tocar uma música da Janaína Reis, Xangô Meu Pai, em homenagem a Xangô. Está chegando aí as datas comemorativas, né, em homenagem a Xangô, então vamos tocar aí Janaína Reis, Xangô Meu Pai. Ele é dono da justiça, ele tem um leão ao seu lado, ele mora na pedreira, também ele é Xangô na cachoeira, ele é dono da justiça, ele tem um leão a seu lado, ele mora na pedreira, também ele é Xangô na cachoeira. Xangô, meu pai, vem me proteger. Xangô, meu pai, vem me abençoar. Xangô, meu pai, vem me proteger. Xangô, meu pai, vem me abençoar. Xangô, vou pedir sua proteção, vou quebrar cerveja na pedreira, também vou te louvar com esse refrão. Xangô, vou pedir sua proteção, vou quebrar cerveja na pedreira, também vou te louvar com esse refrão. Xangô, meu pai, vem me proteger. Xangô, meu pai, vem me abençoar. Xangô, meu pai, vem me proteger. Xangô, meu pai, vem me abençoar. Ele é dono da justiça, ele tem um leão a seu lado, ele mora na pedreira, também ele é Xangô na cachoeira. Ele é dono da justiça, ele tem um leão a seu lado, ele mora na pedreira, também ele é Xangô na cachoeira. Xangô, meu pai, vem me proteger. Xangô, meu pai, vem me abençoar. Xangô, meu pai, vem me proteger. Xangô, meu pai, vem me abençoar. Xangô, vou pedir sua proteção, vou quebrar cerveja na pedreira, também vou te louvar com esse refrão. Xangô, vou pedir sua proteção. Ok, voltamos então com o programa Umbandeiros. Lembrando que nossos contatos pelo e-mail e messenger umbandeiros@hotmail.com. Ok? O programa Umbandeiros tem o apoio da Ordem da Confraria Alimentar Primeira do Brasil e da Associação de Umbanda Caxias do Sul. Ok? Em seguida estaremos então aí ao vivo com a retransmissão do programa A Voz da Umbanda na Rádio Difusora Caxiense 1250 kHz, ondas médias de Caxias do Sul. Ok? Estaremos transmitindo aqui também o programa A Voz da Umbanda. Certo?
Bom, gente, continuamos aqui então o programa, agora com a participação da Ordem da Confraria, com o programa Uma Pergunta e Várias Respostas. Hoje o João Carlos Israel deverá discorrer a respeito dos temas utilizados nas aulas da Confraria Elementar, ok? Vamos ao áudio aí e depois nos dirigimos para os encerramentos, considerações finais, oração de encerramento, ok? Vamos lá. Faz amor, cura minha dor, que é o mal de amar. Clamor por você, meu ser, que é pra não deixar nosso amor morrer. Caô, caô, meu pai chamou, cura minha dor, que é o mal de amar. Clamor por você, meu filho. Você está ouvindo a Rádio Umbandeiros. O programa Umbandeiros tem o apoio da Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil. A Ordem da Confraria é uma instituição sem fins lucrativos que tem como função primordial ensinar ao homem como buscar a evolução e o autoconhecimento através da mediunidade e paranormalidade. Visite o site da Ordem em www.ordendaconfraria.com.br e também a fanpage no Facebook Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil, com sedes em Porto Alegre e Caxias do Sul. Olá para todos, o meu nome é Gisele e estamos aqui na Rádio Umbandeiros para mais um programa de rádio web da Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil. O nosso programa se chama Uma Pergunta e Muitas Respostas. E para quem não sabe, eles são gravados durante as aulas de João Carlos Israel. E a nossa pergunta de hoje é uma pergunta simples. Muito se fala na confraria. O que nós queremos saber no dia de hoje é para que aqueles que não conhecem a Ordem terem uma ideia do nível e da qualidade das aulas que nós recebemos. Nós estamos neste momento perguntando ao João sobre o que ele tem conversado durante as aulas da confraria, neste semestre. Uma das temáticas abordadas nesse semestre é como nós lidamos com a desobsessão ou com o contato com criaturas em nossas próprias vidas. Mas para isso é preciso que se pergunte para as pessoas envolvidas o que elas entendem por nossas vidas. O que elas entendem por onde existe, onde vive o agente obsessivo. Em que consiste essa criatura? Que criatura é essa? É uma criação da mente? É uma construção de um outro mundo dimensional onde se vive? É uma realidade suprafísica ou metafísica? Então, vamos olhar as coisas. Estamos lá no século XXI e a coisa está mais difícil do que se pode imaginar, acho. E uma das orientações que eu dava era de que anotassem toda e qualquer percepção, anotassem toda e qualquer sensação. E os médiuns do grupo, uma parte deles, eles criaram um vício, consideram um dos mais graves vícios mediúnicos, que é a distância entre o percebedor e a coisa percebida, que é bem cultural. Existe uma influência, existe eu não chamo de ciência, mas existe um procedimento no início da ciência no Ocidente que era a supervalorização da chamada coisa consciente, da ação consciente, que chamaria então de racional. Eu vou observar pelo pensamento, vou analisar cartesianamente, dividindo, analisando as partes. Então, quando eu analiso as partes que compõem um todo, é claro que eu vou chegar de uma certa maneira a uma série de concepções, mas eu não posso entender que a parte contenha todas as propriedades do todo. Essa é a concepção mais ou menos do processo. Quando eu estudo os elementos que compõem uma realidade, eu me aproprio dessa realidade porque esses elementos devem estar todos nessa menor parte da realidade. E não é verdade. A célula do fígado compõe o fígado. Se nós não conhecemos a genética, eu não poderia dizer que nessa célula do fígado existem elementos do indivíduo.
Na genética de hoje, eu posso tanto fazer o fígado como construir uma pessoa. Então isso muda. Mas eu posso fazer mais que isso. Aí é que entra o que nós vamos colocar. Eu posso, a partir de uma parte do indivíduo, chegar ao indivíduo em outros aspectos não físicos. Posso pegar a pessoa, mas é muito interessante treinar um médico, pegar um camafeu, um relógio, uma corrente, colocar nas mãos do sensitivo e descrever a pessoa que estava com ele. Descrever como é a pessoa que usa. Descrever como é que é a natureza da pessoa que usa. Então há registros não físicos na coisa física. Vou chamar isso de quântico? Amanhã depois vai se dar outro nome para isso. Mas que é possível fazer essa percepção? É. Ora, o indivíduo que é capaz de ter essa percepção e não a usa, ele não faz uma leitura no aspecto desses, de recompor, ele vai fazer uma leitura do que existe dentro do ambiente, ele vai fazer uma leitura do que exista de diferente na pessoa com a qual ele se envolve, ele vai entender que são as mesmas realidades. De uma maneira ou de outra, as competências podem ser utilizadas, dirigidas para isso ou para aquilo. Mas nós vamos fazer leituras não físicas das realidades que existem. Fazer leituras extrafísicas da realidade que existem. O nosso problema não é esse. O problema não é que nós temos capazes ou não de fazer as leituras. O problema que eu encontro nas pessoas é elas comandarem-se para fazer as leituras. Elas lembrar de fazer as leituras. Então o problema nosso é de vontade e de consciência. Eu posso ficar tão envolvido nas atividades que não lembre de me comandar nas atividades. Eu chamo de fascinação na maior parte das vezes. São construções da mente? Não importa, essa é outra. O que são essas? A característica desses envolvimentos é outro departamento. Aí nós vamos, a psicologia vai se ampliar quando nós vamos descobrir que muitos desses envolvimentos podem ser produzidos pelas próprias criaturas que vão se alimentar do efeito produzido. E aí eu comentei nas últimas aulas que o cérebro humano produz um tipo de energia como nós produzimos fisicamente. Se tu tem uma atividade física, tu produz uma energia que é para o físico, uma energia física, e te dá condições físicas de poder realizar uma série de coisas com o teu corpo. Vamos chamar isso de resistência, vamos chamar de resistência. Vamos chamar de força, chamar de força. Mas há indivíduos que não conseguem levantar uma cadeira e outros levantam um sofá brincando. É só ter o ângulo como pegar e levanta o sofá tranquilo. Ele poderia ficar segurando o sofá numa mão enquanto com a outra ele está espanando o móvel no lugar onde ele vai colocar. E a diferença existe entre um corpo e outro? Apenas um condicionamento e um treinamento. Quer dizer, qualquer indivíduo não tem condições. Se ele treinar, ele vai adquirir as condições. Aí nós não nos treinamos. Eu vou observar um grupo de médiuns de anos de treinamento e vou observar que eles não fazem práticas diárias de ativar os chakras. Por que eles não ativam os chakras? Porque se eles ativarem os chakras, eles vão passar a ser exigidos mais do que o que eles já se sentem exigidos pelo mundo. O universo em que eles vivem vai se tornar mais amplo e eles vão ter de atuar em mais níveis, com mais aspectos desse mesmo universo que eles já lidam e estão sentindo saturados. Então talvez seja uma condição de energia, de qualificação da energia e de ter essa resistência física para poder fazer isso. Não encontrei na maior parte. E me procurei durante todo o tempo descobrir quais são os fatores que estão hoje impedindo as pessoas, já que nós temos literatura para isso, de exercer o desafio de fazer. Fé. A coisa mais simples do mundo. Fé. É a quarta ou quinta vez que eu comento. Se você cria a fé, qual é a intensidade, qual é o tempo, qual é a duração da produção daquilo que incide essa fé. Se a fé está postada em ti mesmo, vai ter um efeito. Se a fé é nas tuas entidades, é outro. Se a fé é numa divindade, num ideal, numa ideologia, é uma fé. Movimento de energias. E eu entendo a fé como um poder. A fé consciente como um poder. A gente espera que vocês tenham gostado dos assuntos tratados pelo João. Realmente, quando começa a se falar a respeito de fé, parece que está posto para todo mundo o que é fé. Mas, ao ouvir a resposta do João, eu fiquei pensando
na realidade, o que é fé para mim? O que é fé para mim? O que é fé para cada um de vocês, prezados ouvintes? Nós iremos continuar fazendo esses programas com o João, pedindo para que ele fale a respeito de alguns temas tratados em sala de aula, e agradecemos o espaço ofertado pela Rádio Umbandeiros e vamos nos despedindo por aqui hoje. Até o próximo programa, pessoal. Defuma a sua banda, defuma o seu conga, defuma sua banda pequenina, defuma Jesus Cristo no altar, defuma sua banda pequenina, defuma Jesus Cristo no altar, defuma a sua banda, defuma o seu conga, defuma a sua banda pequenina, defuma Jesus Cristo no altar. Ok, voltamos então ao programa Umbandeiros, hoje dia 23 de setembro, ok? O pessoal aqui está pedindo, que está chegando aí a data de São Cosme e Damião, né? Das nossas crianças. Se possível, sim, estaremos fazendo um especial com relação a homenagem a Cosme e Damião, às crianças. Estamos recebendo aqui algumas perguntas, infelizmente, como estamos no término do programa, não iremos conseguir responder a todas, mas com certeza estaremos aí na medida do possível respondendo algumas e talvez ficaremos para o próximo programa, tá? Gente, tem aqui uma pergunta que eu achei bem pertinente aqui para responder, que um ouvinte aqui no Facebook pergunta por que nas giras Maria Padilha do Cruzeiro e Maria Padilha das Almas não gostam uma das outras. Isso é verdade? Não, isso não é verdade, isso é mito, é lenda. Quando os médios de Exu eles são incorporados, eles não sentem ódio, não sentem rancor, maldade, perversidade e nem desejo de vingança. Pois nós não podemos esquecer que o apelido de Exu é compadre, né? Exu, Pombagira, ou seja, é aquela pessoa que você confia a ponto de entregar o seu filho para batizar. Agora é preciso deixar um conselho. É preciso que você procure observar se esse tipo de agressividade ou sensualidade demasiada de determinadas incorporações não são mesmos dos médiuns. Caso seja, é preciso conhecer as causas e resolvam esses problemas. E não esqueça, gente, Exu, Pombagira, exige respeito à lei divina, da qual ela não se afasta e nem revoltam-se com aqueles... aliás, sempre revoltam-se com aqueles que atrasam a sua evolução. Então esse tipo de conduta não é do Exu, não é da Pombagira. Não, eles não tem esse negócio de a Pombagira do Cruzeiro, a Maria Padilha das Almas, a Maria Padilha do Cruzeiro ou da praia, uma não gosta da outra. Não, isso não existe. Isso, infelizmente, é o sentimento do médium que aflora e deixa transparecer. Está na hora da gente eliminar esse tipo de pensamento, ok? Não, as entidades não têm problemas particulares para resolver dentro dos nossos terreiros, tá bom? As entidades estão pura e simplesmente para fazer a caridade. Se isso está acontecendo muito
na sua casa, é melhor conversar com o guia-chefe da casa, com o Exu-chefe ou com o dirigente espiritual. Quando na verdade, exatamente que, como diz aqui a Denise, ela responde que está ouvindo o programa, a do Cruzeiro e a das Almas seriam as mesmas entidades, né? Em tese, Denise, seriam, tá? Mas existe uma pequena diferença, né? A do Cruzeiro, ela trabalha exatamente nas encruzilhadas. A das Almas, ela pode ligar a Calunga, tá? A Calunga pequena, o cemitério, tá? Existe essa pequena diferenciação. Para falar mais sobre essas características, nós teríamos que ter mais tempo, tá? E seria também uma questão de até conversar mais com as entidades para saber quais as linhas que elas trabalham diretamente. Médiums, num contexto geral, eu te diria que, para não exagerar, 50% são semiconscientes, tá? Eu até diria mais, esse número deve ser 70%. O médium inconsciente é muito difícil, tá bom? É bem difícil ter um médium inconsciente nos dias de hoje. Teria que ter uma mediunidade bem diferenciada. Não é o que acontece na maioria das nossas casas, tá bom? E eu acho que é isso, né, gente? Desculpem aí o pouco tempo. A gente está fechando o programa de hoje, até porque daqui a pouco tem a Voz da Umbanda, a retransmissão, o programa da Associação de Umbanda Caxias do Sul. Continuem conosco aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Voltamos daqui na outra semana, né? Há 15 dias, nosso programa é quinzenal. Obrigado por todo mundo que está acompanhando a gente aí na web, no Facebook. O programa é simples, tá? Mas é de coração, é pela Umbanda, é para o crescimento mesmo. A gente busca aqui sempre compartilhar informações. Não somos detentores da verdade, até porque, como diz o lema do nosso programa, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes, certo? Abraço então para ouvintes assíduas aqui que estão sempre nos acompanhando, a Esmeralda, a Jéssica Monteiro, a Denise Coimbra, né? A Denise agora passou a nos acompanhar sempre aí no Facebook, está sempre no bate-papo conosco, certo? Sugestões, dúvidas, perguntas, colaborações para os próximos programas, umbandeiros@hotmail.com, ok? O endereço está aí na nossa página no umbandeiros.rg10.net. Nos ajude a preparar os próximos programas, dando as suas sugestões. Gente, uma boa noite a todos. Eu gostaria então de deixar um abraço para o pessoal aqui da casa, pessoal da técnica que nos dá o suporte aqui, Márcia Dossanhe, a Kátia, a Jéssica da Imanjá, a Natasha do Oxum e a Emerita do Oxóssi. O pessoal está fazendo pergunta aqui, eu fico um pouco atrapalhado. Assim, Denise, a questão do médium estar consciente ou não, nós iremos abordar aí no próximo programa. Na verdade, sim, não é que o médium fica sabendo tudo o que passa dentro do terreiro, mas a mediunidade é semiconsciente. Ele vai ter noção apenas daquilo que é necessário que ele saiba ou que ele tenha autorização para saber, tá? As entidades, elas são guias de luz. Elas não estão aqui para deixar que esse tipo de coisa aconteça, tá bom? Mas, por isso que precisamos de médiums com uma postura e um comportamento, digamos, digno, né? Pois muita coisa que acontece acaba chegando a nosso campo de visão, tá bom? Mas o médium deve respeitar essa situação das entidades. Se algo nos foi deixado saber, é porque poderíamos saber, né? E as entidades confiam em nós. E o papel do médium não é terminar a sessão e sair falando da vida alheia, ok? O médium está ali realmente para fazer o seu trabalho. Mas não te preocupa, viu? Que os médiums não saem, aliás, não têm conhecimento das ações ou das palavras ditas nas consultas. As entidades não nos permitem que isso aconteça, ok? Espero que possa ter ajudado aí
a dúvida das ouvintes aí, do pessoal que está participando. Agradecer então a participação de vocês, tá bom? Já me despedi. Não vou tocar a oração de encerramento, porque em seguida aí no programa A Voz da Umbanda nós teremos a oração de encerramento. Fiquem conosco e em seguida temos mais um pouco de programa aí com A Voz da Umbanda, ok? Uma boa noite a todos vocês, meu Colofé, meu Mucuyu, meu Mutumbá, Saravá a todos, Axé, uma boa noite e que Zambi esteja sempre nos protegendo e nos auxiliando em nossa caminhada espiritual. Uma boa noite a todos. Defuma a sua banda, defuma o seu conga, defuma sua banda pequenina, defuma Jesus Cristo no altar.